capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Romanos capítulo 8. Louvado seja Deus, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles, aleluia, que não andam em conformidade com a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que verdadeiramente aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Mas sabemos também que nós temos que andar em conforme, aleluia, não podemos mais andar em conformidade com a carne, mas sim em conformidade com o Espírito. Louvado seja Deus. É isso que Paulo, ele está falando aos romanos. Louvado seja Deus, que para a gente não ter nenhuma condenação, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós não podemos mais andar em conformidade com a carne, mas agora temos que andar segundo o Espírito. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito, mas os que é nascido da carne é guiado da carne. De Camandarábias Tucumanai. Sabemos que todos nós nascemos primeiro do pecado. Alavácia. É por isso, aleluia, que primeiramente Paulo cita sobre a carne, depois ele segundo o Espírito, porque sabemos que para a gente andar no Espírito, nós temos também que nascer do Espírito. Como a Bíblia diz que os que é nascido do Espírito é guiado pelo seu Santo Espírito. E muitos, aleluia, manai, têm sido guiados pela carne, pelas suas próprias vontades, pelos seus belos prazeres, a nava súbria. E para a gente não ter nenhuma condenação, nós temos que estar segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Aleluia. E tem muita gente, aleluia, que estão fazendo as suas vontades, não está fazendo a vontade de Deus. Anaia, subinaia, sébria. E o que o Senhor está requerendo de nós nesses últimos dias é que a gente faça a sua vontade. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor procuraria os verdadeiros adoradores e fiéis da terra. Se ele falou que ia procurar, é porque iria estar difícil. Aleluia, está difícil achar adorador. Aleluia, muitos estão querendo servir a Deus, mas de qualquer jeito. Está querendo servir a Deus, mas da sua maneira. Nerébia. E Paulo falou aqui, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam em conformidade com a carne, mas segundo o Espírito. Tem muita gente andando em conformidade, aleluia, com a sua carne, os seus desejos, os seus prazeres. Muitos estão andando em conformidade com o mundo, e o Senhor está requerendo de nós a diferença. A Bíblia diz no livro de Malaquias 3,18: e outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus para os que não servem. Aleluia, aleluia. O justo é diferente, o justo tem que fazer a diferença. Os que servem
conforme a sua vontade, conforme o mundo a levasse, e não conforme o Espírito. Aleluia! A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele se inclina para as coisas do Espírito, e muitos têm se inclinado para as coisas da carne. Alaiô, laço, minai, nérébia, aleluia, e só não tem condenação se a gente estiver andando em conformidade com o Espírito, porque se estiver andando em conformidade com a carne, anaia sobre a sua vontade, os seus belos prazeres, aleluia, o negócio é estreito, aleluia, porque Deus, aleluia, Jesus é aquele que nos justifica, e Ele só vai justificar aquilo que a gente tiver feito no Espírito. Ele não vai poder justificar, aleluia, o que nós fazemos na carne. O que a gente fizer na carne, nós vamos responder. Alabadai. É por isso que nós temos que tomar cuidado, se esforçar para andar segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do seu Espírito, obedecer a Deus, porque a Bíblia diz: muitos me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Tem muita gente, aleluia, que não tem obedecido às ordenanças de Deus. Tem muita gente que não tem feito a vontade de Deus. Deus tem falado o tempo todo com o filho: é muitos rebeldes dentro da minha casa. Aleluia, são poucos que estão fazendo o que eu quero, são poucos que estão me obedecendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que quando nós obedecemos à vontade de Deus, como já foi falado aqui, as consequências vêm. Aí depois nós vamos se queixar de quem? Porque a Bíblia diz que se queixa o homem vivente, se queixa dos seus próprios pecados. Aleluia, porque muitos, que estão passando por alguma dificuldade, alguma situação inadequada, aí diz: aleluia, quer culpar o Senhor, como se Deus fosse culpado. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. É tempo da gente se examinar, se a gente verdadeiramente está fazendo a vontade de Deus ou a nossa. Se a gente está debaixo do querer de Deus ou do nosso. Aleluia, louvado seja Deus, porque tem muita gente que falta com Deus, tem muita gente, aleluia, louvado seja Deus, que não tem obedecido à voz do Senhor. E temos que obedecer à voz de Deus, porque o que Deus está requerendo de nós nesses últimos dias é obediência, A Bíblia diz, aleluia, que nós devemos temer a Deus, e muitos têm temido o homem, não têm temido a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o homem, ele não tem poder, aleluia, de nada a não ser matar a nossa carne, mas o nosso Deus, ele tem poder de levar para o céu e de lançar no inferno. Aleluia, e a Bíblia diz que a esse dever temer. Então temos que temer a Deus, temos que ser temente. A Bíblia diz que o princípio e a sabedoria de todas as coisas é temer ao Senhor. Temos que temer a Deus. Aleluia, muitos não têm temido ao Senhor, e é tempo da gente fazer a vontade do Minácia, do Senhor, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus tem falado muito comigo: filho, eu vou cobrar de muitos e de muitas. Porque Deus, ele sabe o que ele ordenou para mim e para você fazer. Ele sabe, Eu lembro na oração de Ezequias que ele manda Deus lembrar: lembra, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade, inteireza de coração, e fiz tudo que agradava os teus olhos. Aleluia, mas quem tinha que lembrar não era Deus, não. Quem tinha que lembrar era ele. Alabandarábia, porque era ele que estava enfermo, era ele que estava precisando da cura. Então quem tem que lembrar de obedecer a Deus é eu e você, porque nós dependemos de Deus.
Deus ele vai estreitar muita gente, irmão. Tem pessoas em falha com Deus, na obediência. Não adianta você tapear, ou você obedece ou não obedece, porque Deus vai descer a cobrança. Ele vai requerer o que ele me pediu. Ele vai requerer o que ele me pediu. Não adianta a gente querer tapear Deus, que Deus não é menino para a gente tapear. Terra, ele sabe o que é que ele mandou você fazer. Ele sabe o que ele mandou você ir. Ele sabe o que ele mandou você falar. Ele sabe o que ele mandou você fazer. E você sabe que você também tem negligenciado a voz dele. Você não tem feito o que ele tem lhe mandado. Terra, rácia, narabe. Deus não vai deixar barato não, irmãos. Fique pensando que Deus vai deixar barato não. E Deus falava, filho, eu vou estreitar a terra de muitos e de muitas. Você pode correr para onde você for. Terra maravasebre andarai, xereiki anturai chomanagai, remiaçu ramanarabia. Olha, tem pessoas que servem a Deus, pastor Jair, mas parece que está recebendo ordenança humana. Eu sempre digo, você tem que saber quem foi que você entregou sua vida. Quem foi que nos chamou para fazer a vontade dele. Aleluia. Eu não tenho dificuldade com as coisas de Deus. Às vezes também eu negligencio. Não vou dizer a você que eu também, aleluia, negligencio algumas vezes. Negligencio. Mas eu tenho isso comigo, pastora, que eu sei o que é que ele pediu para eu fazer. Eu tenho consciência quando eu falho. Eu tenho consciência quando eu não faço. Alavar, porque tem pessoas que sabem que não está bem com Deus, sabem que não estão obedecendo ao Senhor e ficam alabando, distraída, mas Deus está avisando alguém aqui nessa noite. Não se distrai, porque eu vou lhe cobrar. Ou mais cedo ou mais tarde eu vou lhe cobrar. Násia, terra, Deus está querendo que a gente aprenda a obedecer. E muitos têm temido mais o homem do que a Deus. Hoje o povo obedece a pai, obedece a mãe, que tem que obedecer também mesmo, né? Obedece até marido. Que tem mulher que ela fica, aleluia, ela tem ao esposo também. Aleluia, tem até filho, tem meu pai, tem minha mãe, mas e Deus? Aleluia. Erra. Aí a Bíblia diz que aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, não é nem digno de mim. Quem é que você tem obedecido? O que é que Deus tem lhe pedido? O que é que Deus tem mandado você fazer? Aonde é que Deus mandou você ir? Aramanagai, alavasse, terra. Não adianta, irmãos. Jesus ele está querendo de nós. Aleluia. E nós temos que obedecer. Ou nós andamos em conformidade com o Espírito, no contrário. Se eu e você nascer no Espírito, agora mesmo você vai ter que andar no Espírito. Ou você anda no Espírito, ou você anda na carne. Aleluia, na carne a gente se condena, no Espírito Jesus nos justifica. Aleluia. Então é isso que vamos escolher, se você vai ficar debaixo da sua vontade ou da vontade de Deus. É nós que vamos escolher. Aleluia. O Senhor ele sempre nos dá o direito de escolha, né? Ele disse: escolha o caminho da vida para que viva, escolha o caminho da morte para que morra. Né? Aí Ezequiel mandando Deus lembrar. Eu sempre quando eu falar sobre Ezequiel, era Deus que tinha que lembrar ele, né? Quem estava precisando era ele, né, mano? Ele é macho. Era ele que estava doente. Era ele que precisava de Cristo. Porque muitos estão em desobediência com Deus e estão pensando que é ele que vai resolver. Mas Deus está dizendo: a última palavra é minha. Alaia, sebre, manarai. A última palavra é dele. Terra. Muitos pensam que é o médico. Muitos pensam que vai ser o remédio.
especialista, pode ir para onde você for, mas se você não aprendeu, se via ele lhe chamou, ele está dizendo alguém nessa noite aqui, eu vou lhe botar no prumo. Aleluia. Ou você obedece, aprende a me obedecer, cumprir minhas ordens, ou o prumo vai descer. Narabianai, Labanderra, Surianai, Rebedequécia. Chega, irmão, de Dalai, da gente, aleluia, os comichões nos ouvindo. Deus está falando conosco o tempo todo. Terra, na Arábia, às vezes nós estamos negligenciando o que Deus tem que fazer na nossa vida, porque tem coisas que ele não tem feito, por causa de mim e de você. Terra, Narai, Lavrasse, pessoas que, aleluia, vivem no acomodismo, não se desperta. Hoje é poucos, pastor, que tem crescido espiritualmente. Na Arábia, terra sobre Madeirei, você está vendo uma igreja menina, um povo mimado, que qualquer coisinha volta atrás, qualquer coisinha quer parar, está entristecido, está zangado com o pastor, está zangado com o irmão, está zangado com a irmã. Irmãos, está na hora da gente despertar. Porque Jesus, se a gente for ver na palavra, ele quer que a gente dê a vida, meu amado, por ele. Aonde é que nós estamos preparados? Que eu digo, essa igreja de hoje tem negado Cristo por tudo. Aonde é que vai dar vida? Se nem a nós mesmos nós estamos conseguindo nos negar, nem nossa própria natureza, nem nosso próprio eu, que às vezes nós achamos que estamos em Cristo, né? Que a gente não tem orgulho nenhum, que a gente não tem soberba nenhuma, às vezes nós estamos se achando perfeito. Igual o jovem rico, chegou para Jesus e disse, desde da minha mocidade, que eu observo teus mandamentos, se achando perfeito diante do Senhor. Aí o Senhor, que conhecia o coração daquele homem, e disse, mas te falta alguma coisa ainda. Venda tudo que você tem, reparta com os pobres, depois venha e me siga. Aleluia. Aleluia. Na hora de seguir Jesus, cadê ele? Hoje tem muitos, acham porque vem para o culto, que está tudo ótimo, porque dirige um culto, que acha que está tudo bacana. E teu coração está onde? E o meu coração está onde? Será que verdadeiramente você e eu está disposto a fazer a vontade dele? Porque não é só guardar os mandamentos. Tem que obedecer também a voz dele. Tem que obedecer as ordenâncias dele. Tem que fazer o querer dele. Aleluia. E ele falou, desde a minha mocidade, que eu observo. Jesus não está querendo observador. Aleluia, ele está querendo praticante. Ele disse, não sejais só ouvinte, mas sim praticante. Porque tem muita gente que observa até as escrituras, mas ao observar sem praticar não adianta nada. Tem que ter prática. Aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus conhece nossos corações. Aleluia, ele sabe quem está fazendo a vontade dele, quem não está. Ele sabe quem dá a primícia a ele, quem não dá. Quem está dando o melhor para ele, quem não dá. Porque o Senhor tem falado com meu filho, aleluia, o povo tem me dado o resto, tem me dado migalha, tem me deixado por último. Hoje tem muita gente que tem essa mentalidade, pastora. Se der eu vou no culto. Se der eu vou na oração. Se der eu vou no evangelismo. Não é se der, irmãos. As coisas de Deus têm que dar, porque Deus quer de nós o primeiro lugar. Aleluia. Porque tem pessoas que dão tudo para todo mundo, né? Aleluia. Como eu disse aqui, dá para marido, dá para esposo, dá para filho, dá para todo mundo. Mas para Deus é o que mais Deus está irado nesses últimos dias. Porque hoje, infelizmente, o ser humano ele está disponível para tudo e para todos. Mas para Deus, só o sangue de Jesus.
Tem gente, meu irmão, por causa de um pai, por causa de uma mãe, né? Aleluia, misericórdia. Um filho, uma filha, né? É neto, é neta, é irmão, é irmã. Misericórdia, sai por cima de pau e pedra, né? Parecendo que ele era o dono do mundo que vai resolver tudo. E tem gente que ainda tem esse negócio. Ai, é porque se eu não tiver, não resolve. É porque se eu não for. Ei, não se engana não. Se você não for, Jesus prepara outro. Aleluia. Ele prepara outro. Aleluia. Eu conheci uma senhora aqui no TikTok. Louvado seja Deus. Que ela me falou que ela tinha um apego tão grande com a mãe dela. E a mãe dela com ela. Que, aleluia, a mãe dela praticamente era idólatra dela, o que ela quis dizer. E tudo era com ela, tudo era com ela, né? E ela também, a mesma coisa, aleluia. Aí ela disse que a mãe dela passou um processo, pastor Jair, que ela tinha entregado a vida dela a Cristo, né? Essa senhora tinha entregado a vida dela a Jesus, e agora Deus, ela passando o processo, ela querendo resolver com a mãe, e Deus travou ela. Travou ela de uma tal forma que ela disse que a mãe dela passou o processo todinho e ela não teve como ajudar a mãe. Aí ela veio entender depois o porquê. Porque tanto a mãe era como idolatrava ela e ela também com a mãe. Tinha coisa que ela mesmo disse, que tinha outras pessoas que queriam, outros irmãos que queriam resolver, mas ela queria ser a chefona. Aleluia. Porque tem gente que é assim, né? Mas Deus não quer isso de ninguém. Amém, amado? Nós temos que fazer tudo conforme a vontade do nosso Deus. Conforme a vontade do nosso Senhor. Aleluia, porque agora nós não temos mais que fazer a nossa vontade, mas é de Deus. Tem coisas que Deus quer tratar com a pessoa para dar salvação, para dar uma libertação, para mudar o caráter. E às vezes a gente sem discernimento, sem visão, vai botar a mão, vai ajudar. Aleluia, conforme a nossa vontade. E tudo tem que ser conforme a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui na sua palavra, né? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim o Espírito. Então nós não podemos mais andar conforme o nosso querer e as nossas vontades, né? Nós não decidimos mais nada. Eu sempre digo, eu mesmo não decido mais nada. Já tem um tempo que pela misericórdia do Senhor eu ando muito para minhas vontades, porque às vezes eu quero, mas o Senhor nem me dá a condição de eu fazer, né? E às vezes ele também não me dá autorização de eu fazer, porque quando nós entregamos nossa vida a Cristo, não é você que faz mais nada, é Ele que faz, porque Ele é que pode, Ele é que tem, né? E às vezes nós achamos que é Deus que está fazendo, que é nós que faz, nós não fazemos nada. Quem faz é Jesus. Amém? E quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Que a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Nai cá sobre nai. Aleluia. Aleluia. Temos que entender. Anaia subminigiaia sergiminácia. Que nós não fazemos mais nada. E sim o Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha, pastor Jair. Eu estava em casa desde de ontem. Eu estava lembrando do Senhor e de Esther. E vi assim na minha mente como se alguém da família de vocês estava se interrogando como é que você estava construindo casa. E era mais pelo seu lado. Como se falasse bem assim. Poxa, eu entendo. O cara não está trabalhando, né? De carteira assinada, não vejo trabalhando. Ainda falava assim, só vê subindo e descendo de moto e está fazendo casa. Eu vi alguém falando assim na família de vocês, como se tivesse sem entender o trabalhar de Deus na vida de vocês, né? Como se Deus precisa, né? Alabandarasto kumanai, as coisas para bem aos nossos olhos poderem fazer.
Elemantunaravácia, né? E se a gente observar Deus, né? É no momento que Deus ele age nas nossas vidas, é no momento que a gente não está podendo nada. É o momento que Deus mais age, né? Porque às vezes a gente trabalha, faz plano, pinta e borda, não consegue nada. Aí quando a gente sai do nosso esforço, né? Sai da nossa visão, Deus começa a trabalhar que nem mesmo a gente entende. Aleluia. Alava sério, eu via alguém questionando, meu Deus, será que isso é de mim? Mas eu estava sentado ali, Deus queimou meu coração, vou falar com vocês isso. Que eu vi alguém questionando sobre isso na vida de vocês. Oxe, não vejo o Jaca trabalhando. Alabandaraba suia, andaraba nácia, alabandequiasté, nem ele, nem a mulher. Oxe, como é que. Adai, alabandarácia. Mas Deus já, ele vai abrir porta. Aleluia. Né? Da forma dele, fique tranquilo. Amém? Eu sei que pela sua vontade você também não está nem mais aqui em feira. Mas é a vontade de Deus. Deus sabe como é que ele está trabalhando na sua vida. E não vai deixar de ser construída a sua casa, que você esteja de carteira assinada ou não. Porque é ele que move na tua vida. Narácia, Manahai. Não é a vontade do homem, é a vontade de Deus. Quando chega a vontade de Deus, o tempo de Deus, ele faz. Alamandará, Suriandaramanaha. Amém? Tem coisa na nossa vida que ninguém entende. Aleluia. Como Deus sempre ele fala comigo também. Eu estava falando com um apóstolo essa semana que, meu Deus do céu, ele falava que dentro do condomínio o negócio é estreito. Eu falei para ela que eu conheço uma pessoa que sempre quando ela passa, ela fala comigo. E essa semana eu vim com um negócio ali, coisa pouca. Do supermercado ali. A mulher chega, atravessou o olho assim no saco, que ela nem comigo falou. E Deus fala às vezes que pessoas ficam confundidas, porque a gente não trabalha no sentido secular, aí acho que fica se perguntando, né? Como é que vive, como é que passa, como Deus falava comigo, filho, tem pessoas que pensam que vocês passam fome, né? Mas a Bíblia diz que o justo nem mendiga e nem fica desamparado. Deus ele não vê. Ele abre a porta de escape dele. Ele move as almas na vida dos dele. Aleluia. Então ninguém entende, né? Porque o povo acha que tudo é só na força do braço. Como Deus tem falado comigo, filho, tem até crente hoje que eles querem as coisas por cima de pau e pedra. E a gente tem que ter paciência, esperar o tempo e a hora de Deus. Ele está no controle, ele está no comando, ele está nas ordens. Aleluia. Ele vai continuar fazendo tudo nas nossas vidas conforme a vontade dele. Aleluia. Que a gente entenda ou não entenda, mas ele vai continuar fazendo conforme a vontade dele. Se a Bíblia diz que a vontade dele é perfeita e agradável, aleluia, é melhor do que a nossa. Porque a Bíblia diz que, aleluia, louvado seja Deus, que as bênçãos do Senhor não nos acrescenta dores. Aleluia. Tem gente que ele sai da direção de Deus, aí depois está pagando preço. Está passando por consequência, ou às vezes aquilo que conseguiu, às vezes não adianta nada, e você esperando o tempo de Deus, não. A Bíblia diz que o tempo de Deus ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu aprendi algo, aleluia, eu aprendi algo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que quando eu estava sem casa, o Senhor um dia falou comigo, eu passei um processo muito grande, aleluia, louvado seja Deus, em falta de casa, louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu, ali chorando, eu até questionei o Senhor, falei, oh, meu Deus, aqui tudo é teu, meu Pai, me dá uma casa, Jesus, Mas a gente pede, aleluia, não é o nome do Senhor ser glorificado. Na hora da dor, na hora da humilhação, a gente pede, pastor Jair, para querer sair da situação. Mas Deus não é menino. E Deus falou comigo, não adianta
adianta você contender e me murmurar. Eu só vou lhe dar casa no meu tempo. Não é verdade? Porque naquele momento que Deus está tratando a gente, pastor, não é para o nome dele ser glorificado. Porque infelizmente tem situações, aleluia, que se ele tirar a gente logo, o nome dele não vai ser glorificado como ele quer que seja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele sabe, né, o momento certo de nos entregar a vitória. Ele sabe o momento certo de nos entregar uma cura, de entregar uma libertação, de entregar uma salvação, né? De entregar uma bênção material. Ele sabe de tudo. Alabasto, comanária, sempre mandarácia. E eu vi abençoada, Deus requerendo da senhora a posição. Decaia, sai. Deus te chamou para te usar. Teme que a subnácia. Eu vi a tua apagada, chama Alamanto e Nahai. E Deus te cai a série, mandarai. Deus não te quidará sa. Ai, Xaramanácia. Eu vi tu como veio aqui nessa noite como uma resposta de Deus. Alai, eu sou de Cantaramanai. E meu Deus mandava te dizer que Ele não te abandonou, não. Ele não te alabaiaçai. Ele não te esqueceu, Aramandará. Ele sabe que tu está passando dentro do teu lar. Ele sabe o estreito que está lá, viu, terra? Deus quer que tu venha se levantar, porque Ele te chamou para te usar. A reivindicação, Ele te chamou no movimento, Ele te chamou no fogo. A nova subcominácia. E Ele não quer a irmã apagada. Ele não quer a irmã desanimada. Terra, Narávia sai. Terra do Deminácia, Remianto. E Deus dizia: é tempo dela se levantar, filho. É tempo de se levantar. Aleluia. Porque Ele tem pressa na tua vida. Ele tem grandes coisas para mover na tua vida. Amém? E Ele não quer que tu volte atrás. Ele não quer que tu retroceda. Porque a Bíblia diz que Ele não tem prazer, né, da alma que retrocede. Aleluia. Deus te chamou para tu prosseguir. Alabandaraias, tucomanácia. E Ele te chamou diferente. Andaias, subinaias, sébria. Alabandaracas, tucomanácia. Ó, eu vi, ó, o dom da palavra na tua vida. Naravassou, o dom do louvor. Alabandarabandassa. Quando você entrou nessa noite aqui, Deus falou: meu filho,